Olá, boa noite. Hoje o tema da nossa live é: devo adubar o meu jardim no inverno? Vou fazer essa live com o Gabriel Ked, que já já deve estar entrando, e estou esperando todo mundo. Então, se você conhece alguém que quer falar sobre esse tema, que tem dúvidas, que eu sei que é um assunto que gera muita polêmica, manda um aviãozinho, chama seus amigos, quem você achar que tem interesse para entrar nessa live com a gente, tá? Essa live é uma live da série Jardinagem Sustentável, aqui da Yorin Garden. Olha, ele já entrou. E tem temas maravilhosos em Garden. Então é só checar aqui, que estão todas gravadas. Se você tiver alguma dúvida, Oi, pergunta pra Gabi, gente. tudo bem? Bem-vindo! Obrigado. Saudade! Demais. Tudo bem? Tudo Hoje o dia bem? foi ótimo. Tô aqui com roupa de ficar em casa. O dia já me encheu de terra da cabeça aos pés, trabalhando no sol do jeito que a gente gosta. Onde você estava no Tava jardim, fazendo o fazendo tratamento jardim nutricional hoje? de jardim. Sim. É mesmo? Tava Onde você estava? Que Santana de cidade? Tá onde? Parnaíba barra Alphaville. Tem uns condomínios lá que eu atendo bastante. Ah, Então, tá. hoje foi um dia muito bom. Tô aqui já todo de casa, roupa de casa. Tá, agora já com roupa Sim, pós-banho, todo exatamente. pronto, né? Nossa, eu também. Hoje estou feliz também que estava fazendo um jardim tão. Sabe aqueles jardins que tem a nossa cara? Sim. Jardim gostoso, assim? Jardim com horta, com flor, jardim para ser usado, tão gostoso Ai, também. que Estou hoje bom. nessa vibe. Muito bom, né? E hoje a gente tem esse tema, né, Gabriel, que é um tema que eu acho que é. Eu acho que uma das coisas que mais gera dúvida em todo mundo é adubação no inverno, né? Adubação já é um assunto que Uhum. gera dúvida para burro, e adubação no inverno é outro tema. Eu fui hoje gravar um vídeo e uma das perguntas era: devo adubar minhas plantas no inverno? Quase que eu falei: Assiste a live. para, assiste a live, depois eu gravo. Resposta já tá ali no calendário, Depois eu no gravo. lembrete. Verdade. Como é que você tem feito nos jardins? Eu queria que você desse antes Uhum. uma geral sobre adubação para a gente e para a gente entrar nesse tema. Eu fiz uma pergunta se as pessoas tinham dúvidas sobre esse assunto. Tem umas observações ótimas que eu vou trocar com você. Eu acho que são dúvidas, as pessoas abriram o coração e foram muito sinceras. Então, realmente acho que são dúvidas sinceronas, sabe? Que a pessoa coloca aqui, que eu vou dividir com você, que são muito boas. Mas manda ver. O que você começa Não, vamos lá. falando Eu de acho adubação? importante a gente falar da adubação e adubação de inverno, né? É que o jardim no inverno ele começa a ser preparado no restante do ano. Então não tem nada especificamente que a gente precise fazer no inverno, você não perde a bola da vez e só vai conseguir no ano que vem. Não. A gente prepara o jardim para suportar as questões do inverno. Claro, isso vai depender muito de região para região, né? Aqui em São Paulo, a gente não costuma ter um inverno 100% seco, tem uma chuva aqui, outra ali, mas, assim, no geral, a umidade relativa fica bem baixa, as chuvas ficam muito espaçadas e as temperaturas caem bastante, né? Tem outros lugares, como no interiorzão de São Paulo, lá quase na divisa com Mato Grosso do Sul, enfim, o bioma cerrado, né? Em que o inverno é super seco mesmo e os jardins que não têm irrigação, eles acabam sofrendo bastante. Então, vai variar muito em relação às características do ambiente, do lugar que a gente está e tal, mas o inverno não é um momento proibitivo de fazer adubação. Tem que pensar também na cobertura vegetal, tem, por exemplo, gramados, por exemplo, plantas que são muito suculentinhas, assim, como empátiens, que é a Maria Sem Vergonha, como que mais? Um, Até mesmo o Amor Perfeito, que planta muito no outono para florescer agora no inverno, né? Aqui no Sudeste e no Sul. Enfim, essas plantas que são floríferas, mas elas são muito delicadas, quebram fácil e tal. Essas plantas, a gente tem que tomar um cuidado a mais com a adubação de inverno, porque
dependendo da adubação que a gente fizer, a gente pode aumentar a incidência de fungos. Então, a gente pode aumentar a incidência de doenças, principalmente os fungos de solo, no caso, Rhizoctonia solani, que é o nome de um fungo. É um fungo considerado cosmopolita, porque ele está em praticamente todos os lugares. E o fungo ele surge com mais intensidade quando as temperaturas são mais baixas e o solo fica úmido por muito tempo. Então, geralmente, é um problema em jardins irrigados, né? E quando a gente faz uma adubação ali um pouco desequilibrada, esse fungo ele se beneficia muito. Depois eu posso explicar um pouco melhor sobre o ciclo da Rhizoctonia, sobre a Rhizoctonia no gramado, porque eu tenho visto e atendido muita gente que está com o cabelo em pé por conta de manchas de Rhizoctonia no gramado, a gente pode abordar isso. Mas então é mais ou menos por essa linha, pensando a questão nutricional do jardim a gente faz nas outras épocas do ano, e a questão de tomar cuidado com a adubação em algumas vegetações, como essas plantas que são muito sensíveis e o gramado, que vai ter essa questão da Rhizoctonia principalmente. Então, o que eu... Então, Gabriel, pelo que você já falou, a gente tem que pensar em algumas variáveis, né? A gente já falou. Eu acho que a agenda de adubação tem que ter, né? Porque a gente não resolve a vida no inverno, Exatamente. já começa por aí, né? E depois você falou de regiões do Brasil, né? Uma coisa, primeiro que o inverno não é igual nas diversas regiões do Brasil, uma coisa que é importante. E espécies também, né? Você falou em algumas, então algumas espécies que tem que tomar mais cuidado e outras menos, né? Acho que quando a gente está falando de adubação, parece que quando a gente está falando não tem uma regra geral, porque a gente tem que pensar que quando a gente está falando de planta, a gente tem um monte de, né, planta e Brasil, a gente tem que dividir vários capítulos, eu sempre falo que tudo que a gente usar para generalizar ou simplificar muito o universo das plantas, a gente está deixando muita coisa de fora e pode ter ali uma surpresa para pegar a gente na esquina. Então, tem que tomar cuidado com essas generalizações muito grandes. Então, tem que pensar de região, cobertura vegetal. A questão... também vou falar, não é proibido, né, fazer adubação no jardim, no inverno. Se de repente o seu jardim nunca recebeu nada de adubo e você está sentindo que agora, por conta do frio, as plantas elas estão ficando ainda mais sofridas, não tem problema você colocar um pouquinho de adubo. Claro que você não vai fazer uma dose cheia, como no verão, por exemplo, tem calor, tem sol, tem essas questões todas ambientais que aumentam o desenvolvimento da planta, né? De novo, depende da planta. Tem planta que se dá melhor no clima quente, tem planta que se dá melhor no clima frio, e tem outras que ficam ali no meio do caminho, né? Então, uma planta de clima frio no verão vai ficar um pouco mais chata de cuidar. Uma planta que é de clima quente no frio, ela vai ficar um pouquinho mais dorminhoca, mais preguiçosa. A gente fala que a planta ela começa um processo de dormência, algumas espécies. Gramado é uma delas, né? As gramas de clima quente, como esmeralda e bermudas. Então, se a planta, tudo bem, é aquela que está no meio do caminho, você tem um jardim bem tropicalzão, com espécies de ocorrência mais brasileira, né? Como as neumáricas, que é a falsa íris roxa, né? Tem a branca também, que é a íris da praia. Se a gente tem os guaimbês, se a gente tem até outras tropicais que se naturalizaram muito bem aqui, que é a alpínia, por exemplo, a gente pode fazer uma adubaçãozinha nessa época do ano, sim, só para dar uma ajudinha ali no solo, dar uma condicionada, mas a adubação bacana mesmo, a gente vai entrar no calendário, como você falou, no começo da primavera, que aí com a temperatura aumentando, a quantidade de luz aumentando também com o sol, essas plantas elas vão ter um metabolismo mais acelerado e a adubação vai trazer mais benefícios para as plantas. É que agora, com as temperaturas mais baixas, muitas plantinhas elas ficam com as velocidades metabólicas menores. Então, se você encher de adubo, a planta vai ter um pouco de dificuldade de aproveitar aquilo, não vai absorver tanto, porque até o processo de transpiração dela é outro, que faz a água entrar pela raiz e, consequentemente, o nutriente entra junto, porque o nutriente sempre entra na raiz com a água. Então, a planta já está absorvendo menos água, então ficar acumulando muito nutriente ali
não faz muito sentido. Mas não é proibido fazer adubação no inverno. De novo, depende desses fatores que a gente colocou. Uma dúvida Hum, que eu tenho, Gabriel, você falou que quando as plantas elas absorvem nutrientes junto com a água. E aí, como no inverno elas estão absorvendo menos água, num processo dela estão mais endormecidas, elas estão com hum. menos atividade, teoricamente, se você estiver colocando comida, né, nutriente, ela vai estar absorver Sim. menos nutriente, né? Se a gente é uma pergunta tô fazendo minha de não entendida. Se você coloca um adubo mais diluído ou menos adubo, é fácil de absorver ou não tem nada a Se ver com você o corpo? colocar muito adubo, você vai aumentar a quantidade do nutriente na água do solo, né? Ele vai ficar ali dissolvido e tal. Então esse muito adubo ele vai ser arrastado também para dentro da raiz. Claro que a planta ela tem uma certa seletividade. A planta vai recebendo muita coisa, mas ela tem as portas, né, nas células de proteína, de carregamento, de vem aqui estou precisando de potássio, vem aqui estou precisando de fósforo, vai identificando e trazendo esses elementos para dentro da raiz e outros não tanto. Mas a gente tem que lembrar que não é aumentando a quantidade de adubo no solo que a gente vai aumentar essa eficiência de entrada e aproveitamento de adubo na planta. Porque se a gente aumenta a quantidade de nutrientes no solo, a gente pode causar um processo de... É que o termo salinização está muito voltado para cloro e sódio, mas vamos adotar esse termo de uma forma mais aberta aqui. A gente corre o risco de salinizar esse solo e ele vai causar problemas para a planta se Tá. desenvolver. Porque vai ter tanto nutriente ali que a planta fala, gente, não quero, calma, é muita coisa. A mesma coisa que a gente ia almoçar todos os dias no rodízio. Para algumas pessoas é um paraíso, né? Mas não dá, é muita coisa, você não consegue elaborar no corpo tudo isso. E começa a fazer mal. Então, para a planta é meio complicado a gente ficar aumentando muito esses teores de nutriente via adubação. Tem uma pessoa que, o jeito que eu fiz a pergunta, se as pessoas adubam as plantas no inverno, teve uma pessoa que, deixa eu ver, que eu quero que ela Deixa eu só exatamente mudar falou assim, minha rede quer de ver? dados aqui, que tá picando um pouquinho. Peraí. Aqui, achei. Pronto, será que melhorou? Acho que sim. Vê se Tava picando um eu pouquinho. estava picando. Às vezes era a minha conexão, não sei. Também não, hoje estava caindo bastante. Hum. Estou no 5G. Tá pegando 5G. Ó, ó nós, Brasil. Aí a minha pergunta é as plantas no inverno, né? E ela disse, claro que sim, nós estamos sem comer em alguma estação, do mesmo jeito devem ser as plantas. Então, eu achei uma graça essa resposta. É um pouco do que você falou, de ela vai precisar de algum nutriente, não é que ela não tem nutriente, né? Mas talvez, como ela esteja mais, com menor atividade, ela não feijoada, um rodízio de uma churrascaria, ela vai precisar de comer menos. Então, Sim, era isso que você exatamente. estava falando, né? Então, a dia dela não vai precisar comer nada, não é. E eu achei interessante você falar também, Gabriel, de alguém que nunca adubou também, eu acho que de repente não está legal, ele fala, olha, realmente não tão legais, não é porque tem um mito, né? Muita gente fala, você não pode adubar as plantas no inverno. Mas se você percebe que tá legal e não é praga, você vê que não tem bicho, você vê que não tem nada, a planta parece fraquinha, a planta não tá muito bem. Pena Sim, adubar, sim. né, no inverno. Tem um pessoal falando nos comentários que tá picando e que tá com microfonia. Eu não tô ouvindo microfonia, você tá ouvindo? Eu, eu não tô vendo microfone. Eu Tá. também não, eu Se tô te alguém ouvindo estiver bem. ouvindo, põe aí nos comentários que tá Eu, com microfonia também, pra gente ajustar aqui.
Eu tenho morro de medo de mudar e cair. Aí, posso fazer? Tananana, vamos ver se cair. Tô morrendo de medo. Vamos ver se vai cair. Eu acho que vai. Será que eu mudo? Eu vou tentar. Não caiu. Mudei, não caiu, né? Então pronto. Tá bom, mas tá pipando Tá. aí? Tá picando um pouquinho, mas eu tô te ouvindo. Vê se Tá. melhora. Melhorou. O que será? Nossa. Agora eu tô na rede, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Qualquer coisa a gente vai ajustando as nossas conexões. Uma coisa que você comentou sobre a gente fica alguma vez sem comer, eu acho importante tocar um pouco nesse assunto para a gente entender quais são os princípios da adubação, né? Quais são os objetivos da adubação? A gente vai adubar com a ideia de fazer uma correção da fertilidade do solo. Então foi feita uma análise de fertilidade, você viu que os parâmetros estão baixos para a planta que a gente vai cultivar, e aí você vai fazer uma adubação para elevar os níveis de nutrientes no solo até atender aquela quantidade mínima que a planta vai precisar. No mundo das plantas ornamentais isso é muito difícil. A gente generaliza, a gente aproxima um pouco, porque cada espécie vegetal vai ter uma condição ideal de solo, né? Então a condição de uma roseira é diferente da condição de um liríope ou um guaibê. E às vezes você vai colocar as plantas no mesmo canteiro, então como você vai nivelar tudo, né? Então a gente, na jardinagem, no mundo do paisagismo, é meio complicado essa ideia. Mas esse é um dos princípios, um dos objetivos da adubação. A gente tem adubação de reposição, então entendendo que a planta extrai nutrientes do solo para que ela use no corpo dela, e à medida que ela vai tirando do solo, o solo vai ficando sem essas reservas. Então é a mesma coisa aqui. Se a gente pensar que o solo é a dispensa da planta. Então a planta vai tirar dessa grande dispensa, desse grande reservatório, aquilo que ela tem para se alimentar. E aquilo vai acabando. A gente precisa repor. A planta não consegue ir ao mercado, então a gente leva essa reposição para a planta. Então, a adubação de reposição. A gente tem a adubação mais voltada para retomar os níveis de fertilidade do solo com uma planta que foi colhida, por exemplo, ou uma planta que foi podada, porque aí a gente está tendo perda de nutriente por exportação. Está tirando do lugar e levando embora. Um corte de grama, uma poda, uma colheita de uma horta. Então, os nutrientes foram absorvidos desse solo e a gente tirou desse sistema. Então, a gente precisa também considerar essa reposição. Então, a gente vai pensar a adubação de manutenção como uma adubação de reposição, pensando naquilo que a planta vai extraindo do solo, né? Se a gente tem um solo bem cuidado ao longo de todo o ano, também, claro, sendo bem preparado no momento do plantio, colocando matéria orgânica, que a matéria orgânica vai ajudar a segurar os nutrientes no solo. Isso vai aumentar o número de prateleiras ou gavetas ou geladeiras dessa dispensa da planta. Então, quanto mais matéria orgânica a gente põe, mais gaveta e prateleira tem para guardar comida, né? Então, quando a gente faz esse bom preparo do solo e faz adubação de manutenção, pensando na reposição, a gente sempre vai deixando esse solo fértil. Os nutrientes sempre vão ficar ali prontos para a planta absorver. No inverno, como o metabolismo da planta diminui, esses nutrientes eles vão ficar ali esperando a necessidade da planta, esperando a água vir e tudo para entrar no metabolismo da planta. Então, daí a gente já consegue visualizar que se a gente preparar o solo bem dentro do calendário, dentro do cronograma, na primavera, no verão, no outono, no inverno a gente não precisa se preocupar tanto com a adubação assim, porque você já está fazendo um bom trabalho ao longo do ano, né? Pensando em plantas perenes, plantas anuais é diferente, né? Se a gente vai cultivar uma planta anual, como por exemplo o amor perfeito, ou um repolho ornamental, no período do inverno, a gente precisa adubar essas plantas porque essa época que essa espécie vai viver sua vida, né? É o seu ciclo. Tá. Então a planta vai viver, sei lá, 120, 190 dias
e a maior parte desses 190 dias vai cair em junho, julho, que né, vai ficar ali o período de inverno, então a gente precisa pensar numa adubação para atender o ciclo dessas plantas. Mas, de novo, tudo é questão de quantidade e espécie vegetal. Se o seu canteiro já é bem cuidado, ótimo. Se o seu canteiro nunca viu adubo e você quer começar agora, pode ir fazendo uma adubaçãozinha. Só cuidado com a grama, que a grama é outra história. Depois eu vou entrar nesse detalhe. Fizeram duas perguntas também bem interessantes que eu vou te falar, que você estava explicando. Uma das perguntas é como é que eu sei qual é o tipo de nutriente que a minha planta precisa? Ele falou, eu tenho diversos e eu tenho diversos vasos na minha casa. Então, essa foi uma pergunta. E uma outra pessoa perguntou, qual é a periodicidade que eu devo fazer adubação, tipo, a agenda de adubação. Tá? Foram duas perguntas importantes em que você estava falando. Essa resposta ela é meio complicada, assim, como eu sei qual nutriente minha planta precisa? Na verdade, a sua planta precisa de todos os 13, mais todos os outros elementos benéficos, né? E daí por volta de 16, 17 elementos no total. Mas se você faz uma adubação completa junto com um produto orgânico, um humus de minhoca, um composto, um esterco, você já vai fornecer todos esses nutrientes para as plantas. Eu sempre recomendo que as pessoas busquem fazer adubação com um adubo que seja completo na sua formulação, como o H-Master, por exemplo, né? Que ele tem macro e alguns micro nutrientes. Então você consegue fornecer muita coisa que a planta exige em grande quantidade. Aí a adubação orgânica junto, você já complementa com outros micronutrientes ou com algum outro nutriente que possa não estar na formulação desse adubo utilizado. Então, como saber qual nutriente a sua planta precisa? Enquanto ela não chegou na deficiência nutricional aparente, é só um olho muito bem treinado que vai conseguir ter essa noção, assim. Mas se a sua planta já está em deficiência nutricional aparente, evidente, né? A gente tem que buscar alguns sinais. Por exemplo, a planta que precisa de nitrogênio, que está deficiente em nitrogênio, ela vai apresentar o amarelamento das folhas. Geralmente é o amarelamento das folhas mais baixas, por onde começa, né? Porque a planta consegue tirar o nitrogênio das folhas velhas e levar para a parte que precisa mais, que é a mais importante, que é a ponta do crescimento. Então a planta ela precisa cuidar muito bem das suas pontas de crescimento, que é o que vai garantir a planta crescer, prosperar e ter cada vez mais folhas para fazer fotossíntese com eficiência. Então o nitrogênio é muito móvel, que a gente costuma dizer. Por isso que as folhas mais velhas ficam amareladas quando a planta está em deficiência de nitrogênio. Porque a planta tira da reserva e manda para o broto. Tô olhando aqui para o... Por quê? Agora tô nervosa. Tô olhando para minha jiboia. Gabi, as plantas de escritório da nossa casa são um laboratório de deficiências nutricionais. Você falando, carapuça na hora. Ai, meu Deus. Não, mas é tranquilo. Ainda mais porque o nitrogênio... Acho lá em cima, depois eu mostro para vocês. E lá em cima tá bem amarelo. Tá ficando bem pelada lá em cima. Não, mas vai vendo, vai testando produto, nem sempre o amarelamento, isso é muito importante falar, gente. Nem sempre o amarelamento corresponde a deficiências nutricionais. O amarelamento, ele pode ser 1 milhão de coisas diferentes na planta. E a gente tem que ir descartando as possibilidades. Se você está com a luz ideal, com a rega ideal, não tem praga, não tem doença, e você sabe que a sua agenda de adubação não está lá muito boa, aí você vai para a interpretação de que faz mais sentido que seja deficiência nutricional. Agora, se talvez sua planta esteja recebendo menos luz do que deveria, se você andou vendo uns bichinhos na planta, uns pulgões, umas cochonilhas, assim, ou se você desconfia que possa ter alguma coisa no substrato, no solo, você precisa lá dar uma cavadinha, você ainda vai ter que ficar com essas interrogações na sua cabeça. Observar o jardim é uma dinâmica de investigação policial, praticamente.
toda hora você tem que observar, refletir, diagnosticar e ficar se perguntando, né? Faz parte isso. Mas nem sempre amarelamento é só deficiência nutricional. Então tem nitrogênio, tem o fósforo, que também ele é muito móvel na planta, só que a maioria das espécies vegetais, elas que estão em deficiência grave de fósforo, assim, elas não têm sintoma aparente. O fósforo, tem algumas que falam, a planta é deficiente em fósforo fica com a folha vermelha, né? A maioria das plantas não ficam com a folha vermelha. A folha vermelha a gente percebe no milho, no sorgo, em algumas outras monocotiledôneas, mas, por exemplo, você vai ter lá o seu gerânio, o gerânio não vai ficar com a folha vermelha por conta da deficiência de fósforo. Sua costela de Adão não vai ficar com a folha vermelha pela deficiência de fósforo. Então, assim, na grande maioria das plantas, a gente não considera isso como um sintoma evidente de deficiência. A primeira coisa que acontece quando as plantas têm deficiência de fósforo, ela trava o desenvolvimento, ela cresce menos, ela fica ali pequenininha. Então, o fósforo é um dos elementos mais difíceis assim, para a gente diagnosticar a deficiência. A gente tem o potássio, deficiência em potássio. Esse também é um nutriente muito móvel dentro da planta, então a planta vai tirar das folhas velhas e jogar sempre para a parte mais importante, que é o broto. E quando falta o potássio nas folhas velhas, geralmente ele vem associado com amarelamento junto com... começa a secar, a gente chama de necrose, né? Começa a secar a folha na borda. Mas não são todas as plantas que têm esse mesmo sintoma. Por exemplo, o maracujá, a deficiência severa em potássio faz esse amarelamento e secamento da folha acontecer no meio da folha, ali junto da nervura central. Então, algumas plantas podem apresentar esse sintoma um pouquinho diferente, mas na maioria dos casos é na borda da folha, né? A gente tem as deficiências em enxofre, que começam a aparecer mais nas folhas mais jovens, ali mais perto da ponta de crescimento, porque o enxofre tem uma mobilidade mais baixa. Deficiência em cálcio e boro, os brotos, eles ficam todos retorcidos, encarquilhados. Nas palmeiras, a deficiência em boro faz com que a folha ela saia do miolo e ela fique sempre fechada. Ela não expande, ela nasce já toda encarquilhada, toda dobrada e não abre. Esse é o sintoma mais clássico de deficiência em boro nas palmeiras, né? Que o boro e o cálcio eles são muito imóveis dentro da planta. À medida que a planta absorve pela raiz, esses nutrientes já vão para a estação onde eles precisam trabalhar e eles não saem de lá mais. Então, se a planta não encontra no solo, quem vai sofrer? O broto, porque não está encontrando na despensa e não pode tirar das outras folhas, né? Então, o broto é o primeiro lugar. Deficiência em ferro, por exemplo, as folhas jovens, elas ficam um amarelo bem esbranquiçado. É bem fácil ver deficiência em ferro. Assim. A deficiência em ferro e em manganês, por exemplo, são dois micronutrientes que a gente consegue ver bem a deficiência em gardênia, em azaleia e ixora, que são plantas de solo ácido, elas gostam de um pH do solo por volta de 5,5, e geralmente as pessoas colocam muito calcário no solo para preparar canteiro, né? E faz com que o pH suba para 6,8, 6,9. Nesse pH, o ferro e o manganês, eles ficam numa forma muito difícil da planta absorver. E ela começa a manifestar sintoma. Ainda mais a planta que gosta do solo ácido, né? Que são essas que eu falei, gardênia, azaleia e ixora. Então essas três espécies são muito... e camélia também. São muito fáceis da gente ver sofrendo com deficiência de ferro e manganês. Que é a deficiência em manganês, ela fica com a folha, fica toda amarela, mas a nervura fica bem verdinha. Então é como se fosse um mosaico da nervura verdinha e a folha manchada de amarelo, as folhas jovens, né, perto do broto. Então, como a gente vai saber que nutriente a planta precisa? Se ela está em deficiência severa de nutrientes, a gente tem essas referências visuais, mas se ela não estiver em deficiência severa, a gente chama esse período de fome oculta. Ela está precisando, mas ela ainda não está mostrando sintomas de deficiência. Aí não tem muito como a gente saber. Aí a gente vai fazer uso de um fertilizante completo, né? Que a gente sabe que vai ter os macro e micronutrientes para a gente fornecer tudo. Então, aí eu acho que emenda com a segunda pergunta, que já perguntaram aqui mais falando, qual é a agenda ideal de manutenção de adubação? Porque
foi o que você falou, essa forma oculta, quando está manifestando alguma deficiência, tem que torcer para não manifestar mesmo, né? A gente tem que estar alimentando. Então, e qual seria, então, quantas vezes eu devo adubar minha planta? Qual é a frequência ideal? Sim, isso vai depender muito da quantidade do adubo e do tipo de adubo, né? Então, se a gente tem um adubo orgânico, a gente vai fazer uma adubação orgânica no jardim, a gente vai usar humus de minhoca, composto ou esterco, que tem teores de nutrientes muito mais baixos quando a gente compara com um adubo químico, que a indústria química consegue aumentar muito a concentração de nutrientes dentro do produto. O produto de origem orgânica, dificilmente ele consegue passar ali dos 5% do teor de algum nutriente. A não ser alguns, claro, como farinha de osso, por exemplo, que pode ter até 17, 20% de fósforo na composição. 20% de fósforo é termofosfato magnesiano, né? Que é um produto, inclusive, o adubo iorim, né? Então, tem um teor muito alto, né? A farinha de osso. Mas esses compostados, como composto, humus de minhoca e o esterco estabilizado, já curtido, eles vão ter ali por volta de 1 a 2% de nitrogênio, 1% de fósforo, 1% de potássio e o resto dos nutrientes. Então ele é um adubo muito pouco concentrado. E aí a gente precisa colocar ele com mais regularidade e com quantidades maiores também. Se a gente compara com o H-Master, por exemplo, que é um adubo que tem vários ingredientes na formulação, e ele é um adubo mineral, que a gente chama, né, um adubo químico, porque ele tem algumas substâncias advindas da indústria química e outras advindas de produtos minerados, né? A gente tem um produto com uma concentração um pouco maior e a gente consegue, então, reduzir a quantidade do adubo para dar a mesma quantidade de nutrientes e a gente pode também parcelar bastante essa aplicação de adubo, né? É legal a gente sempre seguir a recomendação do fabricante, que já fez vários testes de quantidade, frequência, mas a gente pode colocar adubo toda semana para as nossas plantas. Só que vai ser uma quantidade bem pouquinha do adubo mineral ou químico e também uma quantidade relativamente baixa de adubo orgânico, né? Se você for colocar uma adubação mensal, você vai ter que colocar um pouquinho mais de adubo e aí todo mês você vai aplicar. Se quer fazer uma aplicação a cada 3 meses, você vai colocar uma quantidade maior de adubo para durar esses 3 meses, né? Se a gente pensar no mundo ideal, no máximo benefício que a gente poderia ter, a gente sempre vai ter uma vantagem maior de aplicar adubo com muita frequência. Bem pouquinho, mas sempre, sabe? A cada 15 dias você coloca um pouquinho de adubo, porque bem pouquinho, tá, gente? De novo, cuidado com superadubação, porque isso desequilibra o solo, a planta desequilibra a planta começa a mostrar sintomas de mau desenvolvimento, pode até matar a planta. E não é raro ver isso acontecer. Então, você vai colocar um pouquinho de adubo com muita frequência, a cada 15 dias você está colocando um pouquinho de adubo, você reduz as perdas de adubo, então não vai ter, se vai ter pouco adubo, a planta já vai absorver aquilo que entrou no substrato. Se você coloca adubação a cada 3 meses e coloca uma quantidade ali proporcional de adubo, boa parte desse adubo vai ser perdida na água que lava o solo com a rega, com os micro-organismos que vão transformar esses nutrientes em outras coisas. Então, vejam, eu estou dando uma resposta super longa aqui para uma pergunta que parece simples, mas na verdade são muitos fatores associados, né? Qual a frequência ideal de adubação? Ah, depende. Mas se a gente puder colocar um pouquinho sempre, a gente consegue ter muito mais rendimento da adubação. Nem sempre isso é possível, porque não tem como a gente, às vezes, sei lá, um jardim, por exemplo. Toda semana você vai ter que ir lá fazer a aplicação de adubo, a não ser que você seja uma pessoa que trabalhe no seu jardim com muita frequência, ou você tem alguém que trabalha no seu jardim com muita frequência, aí dá para conciliar. Mas se não é o caso, que realmente não é de muitas pessoas, fica impraticável. Cada 15 dias você vai lá e coloca adubo em todas as plantas, né? Então a gente acaba fazendo essa adubação mais espaçada para a gente tentar otimizar um pouco o tempo que a gente tem da manutenção dos jardins, né? Gabriel, e explica um pouquinho qual é a diferença dos adubos de lenta recuperação. E nessa, eu acho que
tem uma vantagem de você, porque os adubos da Iorim você acaba espaçando, né? Da, a, na tua agenda de adubação, você consegue dar uma espaçada porque tem uma liberação um pouco diferenciada. Você consegue aplicar o adubo no solo e esperar, porque ele absorve, ele fica disponível no solo, mas a planta acaba absorvendo na medida da necessidade da planta, né? Quando aquele nutriente, ela absorve. Fica um pouquinho como é que funciona isso? Os adubos de liberação lenta, ele pode ser uma liberação lenta tanto por uma manipulação do ingrediente, ele pode ser, como posso dizer, ele pode ser manipulado com um aditivo para ele ser liberado lentamente no solo, como alguns fertilizantes encapsulados com resina biodegradável e tal, mas aí é a resina que fica segurando o nutriente ali dentro. E aí o nutriente, a resina vai gastando com a água e o nutriente vai sendo liberado. Mas tem outros produtos que eles são transformados na indústria de uma forma física e molecular também, para que eles possam ser liberados aos poucos, né? Eles não são perdidos com essa água de rega, eles não são perdidos pela, vou chamar de sequestro, né? Mas na verdade os micro-organismos estão lá reagindo, comendo e morrendo e fornecendo nutrientes, mas esses elementos eles não são sequestrados pelos micro-organismos, porque eles sofreram, eles passaram por esse tratamento na indústria que promovem essa estabilidade do produto no solo, né? Que é a pegada dos adubos Iorim. Então, esse nutriente, a gente aplicando, ele mantém a sua eficiência. Por exemplo, você vai lá e coloca uma ureia, por exemplo, no solo. A ureia vai ser perdida muito fácil, porque os micro-organismos degradam, porque vira amônia e vira gás e vai para a atmosfera, porque a água vem e leva embora. Agora, se a gente pega o Iorim, ele vai permanecer, ou o Ecosil, por exemplo, ele vai permanecer no solo sem sofrer essa transformação e ficando disponível para a planta ao longo do tempo. Então a gente consegue, inclusive, aumentar o espaço, como você falou, né? Aumentar o espaço entre a aplicação de adubos, colhendo o benefício que seria da adubação constante, né? Se a gente pensar que a adubação constante é boa porque toda hora você põe um pouquinho e as perdas são muito pequenas, nos adubos Iorim, você consegue aumentar o espaçamento, mas você vai ter esse benefício porque toda hora vai saindo um pouquinho desse nutriente para a planta absorver. Então a gente não tem esse tanto de perdas no solo assim, ou no substrato. É quase como se você tivesse numa comparação, você falou bem, adubo diluído, que você estivesse fazendo uma adubação. Isso, exatamente. Mesmo com espaçamento, ele vai sendo liberado de pouquinho e a planta vai lá e vai se beneficiar disso. Uma coisa que acontece com muitos nutrientes e com adubos também é que à medida que a planta vai extraindo os nutrientes do solo, o solo ele vai se transformando quimicamente. Então, com o passar do tempo, o solo ele vai se acidificando um pouco, porque a planta vai tirando cálcio, vai tirando magnésio, vai tirando potássio e vai liberando espaço para... Eu vou entrar aqui no mundo da fertilidade do solo, da química do solo. Eu espero que não fique tão grego assim para vocês, mas só para vocês entenderem o ponto que eu quero chegar. À medida que a planta vai extraindo nutrientes do solo, esse solo ele vai ficando com gavetas abertas. Se essas gavetas não são preenchidas com nutrientes, com comida saudável, com uma aveia, com uma linhaça, com uma lentilha, um feijão, vai ficando gaveta aberta para colocar chocolate, salgadinho, e não é muito bom ficar comendo esse tempo inteiro, né? Então, no mundo da fertilidade do solo, esse espaço deixado pelos nutrientes, ele vai sendo ocupado por alumínio, por prótons de hidrogênio que causam acidificação, e o solo vai ficando um pouquinho mais pobre e um pouquinho mais ácido. Essa acidificação vai diminuindo a disponibilidade de fósforo, vai diminuindo a disponibilidade de... que mais? Magnésio vai, porque o magnésio não vai ocupar, mas principalmente o fósforo, vai, nitrogênio um pouco também. A gente vai perdendo um pouco
essa disponibilidade com solo mais ácido. Mas esses adubos que ele tem uma estabilidade maior, eles não se transformam tanto com o tempo, né? Mesmo que a planta vá absorvendo nutrientes, eles ainda estão estáveis. Então, eles estão estáveis em fornecer elementos e estão estáveis para que eles não sejam perdidos nas reações do solo. Então, são vários benefícios legais aí. Inclusive, a gente tinha até feito uma live sobre o outono, né? Como que a gente vai proceder com a nutrição do jardim no outono. Eu falei lá que uma boa aplicação de produto no outono seria um potássio, porque o potássio ele é um elemento que regula muito a parte da planta de absorver e manter água no corpo dela, né? Então, no inverno seco, uma planta bem abastecida de potássio no solo e no seu corpo, ela vai conseguir segurar melhor essa água, mesmo com essa seca toda que está acontecendo. E aí, por isso que o Ecosil vem como uma coisa legal de aplicar no final do outono, começo do inverno, porque a gente vai fornecendo potássio devagarzinho para a planta e ela vai conseguir vencer melhor essa parte da seca, né, que fica por aí. Então vejam que, dependendo do adubo que a gente usa, a gente consegue colocar ele em estratégias para utilizar no inverno. Você pode fazer uma adubação potássica no inverno, não tem problema. Por isso que alguém já era muito aluno. Alguém fez uma observação, falou assim, professor, a adubação que você fez hoje, ou fez essa semana o tratamento, você aplicou potássio? Alguém já sabia que você... Foi. Eu coloquei no meu story, Gabriel. né? Mas essa cliente era de uma cliente de algumas semanas atrás, eu ainda não fiz aplicação no jardim dela. Que as plantas estavam com sintomas de deficiência em potássio, né? Então, mesmo no inverno, que a gente não costuma fazer adubação nitrogenada muito alta por conta da risoctônia, imagina, eu posso ir lá amanhã e aplicar potássio nas plantas para levantar esse teor de potássio que as plantas precisam. Então, sim, a gente pode fazer isso. Fala dos gramados, porque eu acho que muita gente tem dúvida e esse gostinho de falar o dos gramado, gramados. assim, tá uma coisa. Eu vou te dizer que 90% dos meus clientes no inverno é com gramado. E parece que de uns tempos para cá... Como é? Não ouvi. É horrível, né? É meio impactante que você começa a ver aquela mancha queimada na grama, assim, você fala, nossa, tá horrível. E parece que de uns tempos para cá tem piorado um pouco essa coisa do fungo no gramado, né? Vou falar um pouco da risoctônia e vai fazer sentido do porquê da adubação nitrogenada no gramado, né? E em outras plantas mais sensíveis também. A risoctônia é um fungo que está presente em todos os lugares e é muito provável que a risoctônia esteja presente também em quase todos os jardins. Porque não é assim, o meu jardim é 100% saudável, não tem nenhum fungo fitopatogênico, não tem nenhum nematóide, não tem nenhum nada. Não, os micro-organismos estão lá no solo, né? Os nematóides, só que eles estão em quantidades muito pequenas, estão sendo controlados pela própria dinâmica dos micro-organismos no solo, competição, predação. Então, eles não têm populações grandes o suficientes para causar um problema para a planta. Porque a planta está saudável, está bem nutrida, consegue resistir muito bem. Então, tá todo mundo ali. É a mesma coisa a gente, né? Tem um quadrilhão de bactérias no nosso corpo, mas a gente não sofre uma infecção assim fácil, a não ser que tenha alguma questão que vai favorecer algum micro-organismo infeccioso, né? Então a risoctônia está presente em muitos solos e agora no inverno a gente tem as condições ambientais perfeitas para a risoctônia se desenvolver, que é temperaturas mais baixas e umidade no solo, né? Risoctônia é um fungo que a gente chama que ele é necrobiotrófico, ou bionecrotrófico, depende. É um fungo que ele vai se beneficiar atacando uma planta viva, por isso biotrófico, mas ele também sobrevive se alimentando de restos vegetais em decomposição. Então, uma planta que morreu, que está em decomposição no solo, uma raiz, uma folha, risoctônia também vai se alimentar daquilo. Então é muito difícil a gente combater um fungo desse, né? Ele vai se alimentar de tudo praticamente. E no inverno, as gramas de clima quente, como bermudas e esmeralda principalmente, essas gramas, o metabolismo delas baixa. Com temperaturas assim, menores do que 20, 17 graus,
as gramas de clima quente elas já começam a ficar com o metabolismo um pouco mais lento. Não cresce tanto, a gente começa a ver bastante folha seca na grama. E por conta do seu metabolismo baixo, elas não conseguem se defender tanto assim da risoctônia. Que enquanto no verão, claro, o ambiente acaba suprimindo o fungo, mas no verão a grama está no seu melhor, né? Calor, sol e tal. Suas defesas, né? Sua imunidade, entre aspas. Então, no inverno, como o metabolismo da grama diminui, a risoctônia vai e fala, opa, tá fraquinha, tô bem, friozinho, temperatura úmida, vou lá e vou atacar. E aí começam aquelas manchas de fungo na grama. Acontece que tem várias pesquisas que mostram que a adubação nitrogenada em excesso, tanto na metade do outono para frente, aumenta a severidade da doença, ou seja, a doença fica mais forte, causa mais dano na grama, né? Então, por isso que eu falo, toma cuidado com a adubação no final do outono, porque ficar colocando nitrogênio o tempo inteiro, não só a planta vai se beneficiar, mas como o fungo da risoctônia também. E aí vai ser uma luta muito difícil da gente vencer, né? O controle da risoctônia a gente faz ao longo do ano também, para a planta ficar muito bem nutrida, até mais ou menos o começo do outono, e no inverno ela conseguir suportar minimamente a risoctônia. É muito provável que a risoctônia, depois que ela começou a causar muitos danos, que ela volte nos próximos anos, mas a gente vai criando estratégias de controle, né? Mas muito se fala hoje sobre a estratégia de controle nutricional de doenças. Porque justamente fazendo essa tática, né? Vou nutrir a minha planta com todos os nutrientes que ela precisa ao longo do ano, chega ali na metade do outono para frente, eu diminuo a adubação nitrogenada, dou uma reforçadinha na adubação potássica e assim eu vou mantendo, gramado principalmente, né? As plantas que são anuais, de período de ciclo curto, como eu tinha falado, amor perfeito, calêndula, a couve ornamental, o repolho ornamental, essas espécies a gente vai precisar dar adubo direitinho, conforme o calendário, ao longo de todo o ciclo, né? Então elas saem um pouco dessa dinâmica da adubação no inverno. Mas tem isso do gramado. Geralmente os gramados que não são cortados na frequência correta, os gramados que têm muita umidade, ou seja, eles são irrigados com muita água e à noite a risoctônia vem com mais intensidade. Então, enfim, só para tomar cuidado com te dar excesso de nitrogênio no gramado nessa época do inverno, tá? A gente tem que dar uma segurada. E é muito curioso isso que você está falando, porque a gente faz até uma está acontecendo com a nossa saúde, cada vez mais está mais da nossa nutrição pessoal para a gente ter cada vez menos problemas de saúde, né? E aquilo que você falou, mais aveia, mais massa, mais grama e cuidando mais da alimentação para não ter nenhum tipo de problema. Então, fazendo uma nutrição balanceada, é engraçado isso, né? E ver a mesma coisa na jardinagem, né? Cada vez mais a gente se preocupando com a nutrição das plantas. E a gente não falava disso, né? Hoje em dia a gente fala cada vez mais chamar alguém para fazer um controle nutricional. Virou um assunto que a gente está falando muito, porque quando você tem um ataque fúngico desse nível, é muito difícil você combater depois, né? E o cliente fica muito insatisfeito. Um gramado todo manchado, muito triste, ou um jardim que está muito doente, também é difícil de recuperar, muitas vezes você consegue, mas são meses, né, de tratamento para você conseguir recuperar, é difícil. Então, quando a gente fala de nutrição de planta, é uma coisa bem importante, e é uma tendência, acho que veio para ficar mesmo, porque é o que você falou, você não precisa esperar a planta ficar feia para saber que ela tem que estar. Se você nutrir bem, não precisa conhecer. A pontinha amarelada significa
falta sei lá, potássio, ou sei lá, Uhum. estou falando qualquer coisa, mas espero que você especialista nessas coisas, né? Porque se você deixá-la bem nutrida, a planta não vai ter nenhum desses. Exatamente. Uma coisa que é muito poderosa para a gente. Vocês estão assistindo a gente. Uma coisa que é muito poderosa, você não precisa saber exatamente quais são as deficiências nutricionais evidentes, né? E eu digo agora, gente, tomem cuidado com aqueles diagramas de deficiência nutricional que tem pela internet, porque tem muita coisa errada por aí. Deficiência de ferro no lugar de fósforo, mostrando que a folha do fósforo vai ficar velha. Cuidado, tem muita coisa errada. Então, é um conhecimento que a gente tem que ir cavando, né? Agora, você não precisa saber dessas coisas para fazer uma boa nutrição das plantas. A ferramenta mais poderosa que você pode ter, e vai parecer meio ridículo, mas é maravilhoso, na verdade, é você saber ler o rótulo de um adubo, que são as garantias do produto, né? E uma coisa que, desde quando a Iorim lançou os adubos, eu até falo para todo mundo, falei pro pessoal da Iorim, eu fico muito feliz de ver um rótulo tão claro, com as garantias, com os produtos, com as porcentagens, inclusive com as matérias-primas que são usadas. Porque a gente sabe o que foi usado no processamento desse adubo, né? Então, saber ler rótulo vai mostrar pra gente, eu estou colocando macro e micronutrientes, pronto, é isso que a gente precisa saber, né? De base, assim, para conseguir fazer uma boa nutrição. E a questão... Isso, legal. E tem a tabela de recomendação de adubação em cima, que é ótima também, tem valores excelentes. Claro, Iorim está com mais de 70 anos no mercado, né? Óbvio que eles são mais do que especialistas nisso, mas é muito compatível com o meu cálculo pessoal de adubação, né? Então eu fiquei muito feliz de ver que casou muita coisa assim conceitual. Então aqui eu quero deixar para vocês é que assim a nutrição no inverno, a gente está trazendo esse conceito aqui para que vocês tomem mais atenção na nutrição ao longo do ano. Então, o inverno começa a deixar a gente um pouco desconfortável, porque vai aparecer o fungo, a planta vai ficar um pouquinho mais fraquinha, vai gear, a planta vai ficar com a folha queimada, então vai causando esse desconforto. Mas segura na energia desse desconforto de querer melhorar, de querer ver o jardim incrível, maravilhoso, e foca na adubação ao longo do ano, dentro de um bom cronograma, dentro de uma boa entrega de nutrientes. A questão é que passou umas 3 vezes uma coisa que eu queria falar e está aqui e voltando aqui na minha cabeça, que eu queria abordar o fato de que você tinha falado da questão fúngica do controle, né? No mundo da jardinagem, a gente tem uma disponibilidade muito, 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 muito baixa de produtos para controle de doenças nas plantas. A gente tem 5, basicamente, né? Enxofre, cobre, uma molécula de produto de fungicida sistêmico, mas é só. Na agricultura, tem 400 mil fungicidas que são usados para controle de doenças, né? Na jardinagem, a gente não tem. Então, a gente não poderia comprar, aliás, né, produto com registro agrícola não pode ser usado no jardim. Então, o que a gente vai fazer para deixar o jardim saudável? É a tática nutricional para que a gente controle esses problemas todos. Tanto de doenças, mas também com pragas também, né? Então, é muito importante prestar atenção nisso. Então, gente, o exercício que eu quero deixar para vocês aqui hoje é: vão ler rótulo de adubo doidado. Todo adubo que vocês encontrarem por aí, pega a caixa e lê. Quer ler um adubo, um rótulo de adubo que é referência? É o H-Master da Iorim. Tem tudo lá. É maravilhoso. Maravilhoso. Gabriel, levar no bolso, porque, juro, é uma conversa e é maravilhoso. Porque a gente acha, às vezes, que tem certeza de um assunto, não tem nada, você está sempre dando uma explicação melhor. Eu queria fazer uma última pergunta, que é uma dúvida que muita gente tem, apareceu aqui, são perguntas ótimas. E as que dão flor e que frutificam no inverno? Eu acho que
saber, mas eu queria deixar porque apareceu Sim. algumas vezes. Você vai também e a gente termina a nossa live com essa pergunta. Quer dizer, e se tiver mais alguma, né? Porque tá surgindo Ah, um monte. maravilha. É muito bom quando o pessoal participa, né? Que enriquece a conversa, a gente vai puxando coisas. Ó, sobre adubação de plantas em florescimento e frutificação no inverno, né? A gente tem que entender um pouco de como os nutrientes funcionam na planta para a gente escolher uma boa adubação. No momento do florescimento, é comum que muitas espécies tenham um pico de demanda de fósforo, ou seja, elas precisam de mais fósforo no corpo delas. Só que não é quando a flor já está aberta. Claro, também se puder, se não colocou antes, vai colocar agora, tudo bem. Mas o ideal é a gente fazer a adubação fosfatada um pouco antes do florescimento. Porque o fósforo ele pode levar até 20 dias para entrar no corpo da planta e funcionar. Então, se a gente já aplica fósforo no momento do florescimento, às vezes a gente está perdendo um pouco o intervalo aí, né, de máximo aproveitamento do nutriente. Mas pode aplicar agora, ainda vai ser benéfico, ainda mais aquelas plantas que florescem uma atrás da outra, né, uma flor atrás da outra, a gente consegue prolongar um pouquinho mais esse período de florescimento. Mas a gente tem que pensar um pouco antes. Quando a planta começa a frutificar, é quando a planta geralmente, isso varia em espécie para espécie muito, mas a gente generalizando aqui, geralmente as plantas em frutificação, elas têm um pico de potássio. O potássio é um nutriente muito importante para a planta produzir bons frutos, assim. Claro, o cálcio também, gente, o boro também, o manganês também, mas geralmente o pico do potássio ele é muito alto, assim, no processo de frutificação. Então, se você puder fazer uma aplicaçãozinha ali de um adubo fosfatado um pouco antes do florescimento e durante o florescimento você faz uma adubaçãozinha com potássio, é pouquinho, gente, não é um absurdo. Você vai ajudar a planta nesses processos todos. É uma coisa que eu também sempre falo sobre o fósforo, é que o fósforo ele não força a planta ao florescimento. O fósforo ele é exigido no momento do florescimento. Então, se a gente der isso para a planta, ela vai retribuir para a gente com mais flores e flores por mais tempo. Mas tem que pensar nesse intervalinho aí. Tá? Um pouquinho, 20 dias de antecedência do florescimento, você vai lá e pode colocar. Tem que conhecer um pouco a época da planta, né? Olha, várias pessoas aqui, eu acho que eu consegui ler. Quando vocês fazem perguntas, fazer a pergunta curta ou dividir em duas vezes na pergunta, senão ela sobe muito rápido e consegue ler. Teve gente que perguntou se a adubação química prejudica o solo, porque eu acho que você já tinha falou sobre isso. Então, se alguém já perguntou, faz uma resposta rapidinho, ficar desatendida, mas o Gabriel tinha falado sobre isso. E eu até esqueci a outra, gente. Olha a falha da minha cabeça. Fizeram agora. Se alguém tiver aqui ainda, repassa a pergunta que a gente responde. Adubação química prejudica o solo? Não. Se for bem feita, ela só vai melhorar as características da fertilidade do solo. Uma adubação química comparada com uma adubação orgânica, o que é? A adubação química não tem matéria orgânica. Uma adubação orgânica vai ter macro e micronutrientes mais a matéria orgânica, que vai ajudar em um monte de coisa no solo, né? Enriquecer o solo de forma geral. Mas uma adubação orgânica feita de forma errada também pode causar alguns desequilíbrios, principalmente microbiológicos no solo. Então, tudo feito de proporção errada pode ser ruim. Mas uma adubação química, você não vai destruir a flora microbiológica do solo porque você vai usar uma adubação química. Você não vai causar um empobrecimento da diversidade microbiológica do solo por usar uma adubação química. Não. Algumas pessoas falam de uma questão ou outra em relação ao impacto, a pegada de carbono, não sei o quê, mas dependendo da origem do adubo utilizado, mesmo que químico, mesmo que mineral, tem vários adubos minerais que são usados na agricultura orgânica. O próprio Iorim é um deles, né, que é certificado. Então, tem muita complexidade em volta disso. Mas eu quero deixar bem claro aqui que o adubo químico ele não prejudica as qualidades do solo, mas ele não leva a matéria orgânica, que seria um benefício. A adubação orgânica
leva matéria orgânica, mas tem teores muito baixos de nutrientes. Então a gente tem que levar isso em conta também. Ótimo. Ó, as duas perguntas que vieram aqui foi adubação da glicínia e a outra pergunta antes do Lelé, você vai passar. Perguntaram se a limpeza do colchão de palha da grama e gramado qual a melhor época para fazer. A adubação de glicínia é difícil falar assim qual que é a melhor adubação para uma espécie. Eu não sei quais são as condições ambientais ou do solo que a planta está. Então eu vou falar aqui, qual que é a melhor adubação de glicínia? Você vai fazer. Qual que é a época da glicínia que você vai fazer a adubação? É agora que ela está entrando em florescimento? Pode fazer. Pronto, voltei. Pode fazer uma adubação fosfatada. Ou então a glicínia está em processo de enfolhamento de novo, aí você pode fazer uma adubaçãozinha com nitrogênio e potássio. Usa o adubo completo, que você vai dar aquilo que a planta precisa. O adubo completo, ele é que a gente fala que geralmente excesso de nitrogênio pode desequilibrar um pouco a questão da parte vegetativa com a parte de raiz. Tem um equilíbrio na planta, né? Nitrogênio sim é um adubo que pode causar um excesso de folha ou tamanho de folha e a raiz não tem um desenvolvimento tão compatível. E aí quando fica muito quente, a folha murcha. Tem várias coisas. Mas o adubo completo, como o H-Master, ele está equilibrado. E se você seguir as recomendações ali, você não vai ter excesso de uma coisa ou excesso de outra. Você vai dar aquilo que a planta vai precisar, abastecendo o reservatório, que é o solo, né? Então não tem assim, usa esse nutriente específico para a planta. Não, se você colocar um adubo completo, uma regularidade legal, vai dar bom. E o outro é a remoção do colchão de palha da grama, né? Colchão de palha, por quê? A grama vai crescendo cobertura do e no meio desse crescimento as folhas vão morrendo naturalmente, né? É muita folha ali competindo por luz. E aí, no meio dessas folhas verdes e bonitas e saudáveis, outras vão morrendo. É o ciclo da grama. Só que isso vai formando um colchão de palha embaixo da grama verde. Isso vai se acumulando. Com gramas que nunca são limpas desse colchão de palha, vai ficando uma grama muito fofa e aí embaixo tem uma camada de palha em decomposição que aumenta muito a questão de fungos, diminui o aproveitamento nutricional porque a grama vai enraizando na própria palha ao invés de enraizar no solo, né? Então é muito complicado. Muita gente fala, é porque não colhe, não rastela direito depois do corte da grama. Não, gente. Colchão de palha é um processo natural da grama. É um pouco relacionado com o corte da grama que não rastelou, a grama cortada com muita eficiência? Um pouco, mas não é essa a causa do problema. É da própria grama. Então, a remoção do colchão de palha a gente vai fazer quando a grama puder se recuperar muito bem desse trauma, porque esse processo mecânico, ele agride um pouco a grama. Quando que a grama vai conseguir se recuperar melhor dos danos causados a ela? É agora no inverno? Não, porque ela está preguiçosa. Vai ser no final da primavera, começo do verão, em que ela está lá no seu auge de desenvolvimento. Então esse é o melhor momento para a gente fazer a remoção do colchão de palha. Que aí você vai ou com uma máquina, que no Brasil é difícil encontrar, que a gente não tem aqui, ou você vai com o ancinho mesmo. Sabe aquele ancinho curto? Que é aquele rastelinho que tem os dentinhos assim de ferro. Aí você vai passando aquilo com vigor. Não é o rastelo de metal comprido. Esse não vai ter força. Tem que ser o ancinho mesmo. Você vai puxando aquilo, vai rastelando e você vai removendo esse colchão, esse excesso de palha, né? Mas varia de caso para caso. Tem coisas muito complexas aí no meio dessa história. E cobertura de gramado? Perguntação para fazer outra live. Sai de gramado. Cobertura de gramado. Muita gente faz cobertura de gramado essa época do ano. Eu, particularmente, não gosto. Tem gente que fala, é para proteger do frio. Fala, gente, o frio vai acontecer com cobertura ou sem cobertura. Não é um cobertor que vai segurar a temperatura. Não vai. E não sou só eu, né? Eu tenho colegas que são doutores em gramado, agrônomos com doutorado em produção de grama. Eles falam que não tem muito por que fazer cobertura de gramado nessa época do ano. Agora, uma época do ano que a cobertura vai ser excelente para grama, de novo, final da primavera, começo do verão. Você faz uma cobertura com areia e composto ou substrato misturado, né?
E a grama fica super legal, cresce no meio dessa cobertura, fica verdinha, bonitinha. Então, não recomendo fazer cobertura de gramado nessa época. Gente, maravilhosas perguntas, tão incríveis, maravilhosas. Sabe, Ciro? Fazer perguntas que vocês estão fazendo agora no canal da Iorin, eu acho que é o melhor jeito. A Iorin também aciona, a gente manda, responde, Gabriel responde todo mundo, porque são maravilhosas. E as cabeças várias aqui. Um monte de gente com dúvidas de adubação. E eu acho que tenho certeza que o Gabriel vai ter o maior prazer. Então, colocar a gente à disposição, a Iorin à disposição. Espero que não tenha atrapalhado na minha voz, porque eu acho que todo mundo reclamou um pouco. Tentei falar o menos possível, mas queria te agradecer, Gabriel. E eu que agradeço. É sempre tão gostoso estar aqui batendo esse papo com você. Quero voltar mais, falar de adubo, falar de planta. Vamos lá. Tem sempre tanta coisa para discutir e você é a melhor companhia para a gente fazer isso. Até parece. Hoje eu fiquei aqui segurando, não falar nada que eu vi que eu estava atrapalhando. Super beijo grande para você. Saudade. Marca o próximo. Maravilha. Interessante também, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, turma.